A gente atualiza agora o caso Anique Erdi. O Pedro Dobal está na ponta da linha, ele está na região serrana. Ontem a Polícia Civil fez uma operação depois da informação do Lorival, assassino confesso da Anique, de que o corpo dela estaria enterrado na garagem da casa dele em Teresópolis, com 1 metro de profundidade, e a polícia usou britadeira, tudo isso para tentar encontrar. Dobal, o DNA vai ser feito hoje, porque de fato um corpo foi encontrado no local que ele indicou, né? Bom dia para você. Isso mesmo, bom dia para você também, para todo mundo que nos acompanha. A Polícia Civil agora vai fazer perícia nesse corpo justamente para confirmar se realmente é o corpo de Anique Erdi, de 55 anos. Lembrando que esse desaparecimento dela aconteceu já há 7 meses. Ela desapareceu no dia 29 de fevereiro. Ontem, as equipes vieram até aqui esse imóvel em Teresópolis, na região serrana, e foi um trabalho que durou cerca de 6 horas de retirada desse corpo. Os restos mortais foram encontrados, como o nosso ouvinte que está na live acompanha, na garagem desse imóvel em Teresópolis, justamente a casa do homem que confessou ter matado a advogada Anique Erdi. O corpo foi encontrado enterrado a cerca de 1 metro de profundidade, embaixo de uma camada de concreto. E agora a perícia vai confirmar se realmente o corpo é dela. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Petrópolis, também na região serrana do Rio. A polícia veio até aqui o local depois que o acusado indicou durante uma audiência na Justiça do Rio onde o corpo estava escondido. O técnico de informática Lourival Correia Neto Fatiga, homem de confiança da família e também suposto amante de Anique, disse que ela foi morta com um soco no pescoço em um hotel de Petrópolis, aqui na mesma região, e o corpo então teria sido trazido para cá enrolado em um lençol para ser enterrado no imóvel. Inclusive o buraco já teria sido aberto antes mesmo da morte dela. O crime teria ocorrido no mesmo dia do desaparecimento, no dia 29 de fevereiro. Nessa data, ela chegou a ser vista caminhando em um shopping enquanto falava ao telefone. Agora, o que a polícia quer saber é se ela realmente já chegou morta aqui a esse imóvel ou se ela chegou apenas desacordada e depois morreu. Tudo isso está sendo investigado ainda, todas as informações levantadas vão ser levadas para o Ministério Público, até porque o processo já corre na Justiça do Rio. O assassino confesso, ele também disse que foi o marido de Anique quem ordenou o crime. A defesa diz que Benjamin Erdi esteve o tempo todo com o acusado no hotel onde ela foi morta, que eles chegaram a pagar uma camareira para limpar a cena do crime. Mas a Polícia Civil, por outro lado, diz que ainda não encontrou nenhum indício de participação desse marido no assassinato de Anique. Isso porque o celular dele vai ser periciado e nada foi encontrado. A gente lembra que enquanto a Anique era considerada desaparecida, o Benjamin, o marido dela, chegou a pagar R$4.600.000 por um suposto resgate. O dinheiro teria ficado com Lourival, que logo depois comprou um carro de luxo, uma moto e 950 celulares que seriam usados numa loja de eletrônicos que ele também abriu depois do crime. A gente lembra que Lourival, uma amante dele e 2 filhos estão presos desde o início do ano, são réus por extorsão mediante sequestro. Lembrando também que ele chegou a negociar até uma delação premiada para revelar o mandante do crime, mas a justiça não aceitou essa delação. A ideia era justamente tentar livrar os filhos e essa amante enquanto ele revelasse aí o mandante do crime. Obrigado, Dobal. Tem duas informações aí, Rodolfo. Essa segunda informação do bilhete escrito pelo réu confesso tem que ser observada com bastante lucidez, tentando envolver o ex-marido da advogada Anique Erdi, no caso, o Benjamin Erdi. Isso tem que ser observado à luz, sobretudo daquele que escreve. Quem escreve esse bilhete é um réu confesso, é um assassino confesso, que inclusive deu a localização do corpo. De fato será, obviamente, o exame de DNA vai comprovar que é o corpo da Anique. E existem trabalhos periciais técnicos, Rodolfo, isso se chama na ciência forense cronotanatognose. É a ciência do estudo do tempo da morte, para precisar, de fato, onde ela morreu, como ela morreu, se foi no motel lá em Itaipava, distrito de Petrópolis, ou lá, Ágata, em Teresópolis, onde ela foi enterrada. Isso dá para se estabelecer com bastante precisão. E depois os outros passos para saber do envolvimento ou não citado aí
nesse bilhete. Mas como você falou no início do nosso programa, Rodolfo, é caso de série internacional, porque os detalhes são tão absurdos e envolvem pessoas que estão presas, quais sejam o réu confesso, uma amante dele, ele que tinha uma ligação possivelmente amorosa com a vítima, aquela que ele matou, e filhos dele presos. É realmente um roteiro de cinema, um roteiro de horror ao redor dessa história que se desenha e muita coisa ainda a ser investigada. Muita coisa pra polícia. Eu acho, Dônula, que assim, uma das coisas mais fundamentais de toda essa investigação acabou, parece, ao que tudo indica, esperemos aí o resultado do DNA acontecendo ontem, né? Que é a localização do corpo, né, da vítima, pelo menos fatal dessa história, né? Você tem vítima financeira, você tem outras vítimas no meio do enredo, mas a vítima fatal com morte foi a Annick. E parece, ao que tudo indica, que o corpo dela foi encontrado. Então, esse passo de ontem é um passo fundamental sobre vários aspectos, inclusive com as perícias que vão vir. O que vai faltar, como você falou, é a última peça de mandante ou não da acusação agora do assassino confesso, do tal do Lorival que se passava por policial, de que se realmente o viúvo dela teria pedido, encomendado ou não. Em se tratando do Lorival, ele, pelo que ele fez, manipulou antes do crime, anos antes do crime inclusive, ele não tem credibilidade para levar, vamos dizer assim, nas costas as pessoas a acreditarem nisso. A Polícia Civil já está rechaçando de antemão, mas eu acho que tem que se pegar todas as informações, colher talvez novos depoimentos, inclusive do viúvo, por que não? Mas a delegada, a princípio, titular do caso, disse, olha, o celular dele tinha realmente coisa que tinha sido deletada. No celular do viúvo, a gente periciou inteiro, ele entregou, ele se colocou à disposição, a gente verificou tudo, inclusive as conversas com o Lorival, e não há qualquer mínimo elemento que a gente tenha encontrado de cabo a rabo, levantando tudo, que possa realmente colocá-lo dentro da cena do crime armado, ou da encomenda da morte da Annick. Resta, se o Lorival quis agora contribuir, inclusive falando onde é que estava o corpo, que parece ser o corpo da Annick, e se realmente ele quer tentar contribuir para, em contrapartida, ter algum benefício de redução de pena, lembrando que ele tentou fazer um acordo de colaboração, né, de delação premiada, mas acabou não chegando a um acordo com o Ministério Público. Mas ele ainda pode tentar contribuir para ter depois a redução. Se ele quer contribuir, desde a informação de onde estaria o corpo e também a essa possível, segundo ele, ordem, mando do viúvo, ele precisa entregar mais do que simplesmente dizer. O que ele tem de elemento, se é que é verdade, e ninguém até agora está acreditando, para colocar o viúvo como mandante dessa história, que até agora não há qualquer elemento. E vindo de quem vem, a gente não tem por que acreditar e sair maculando a imagem das pessoas. Mas, se ele tem que entregar. Ele tem que comprovar. Seja em mensagem, troca de bilhetes, em conversas gravadas, alguma coisa para poder colocar essa história de pé. Senão, é que nem candidato está fazendo eleição. Sai jogando M no ventilador, diz que o dono pegou uma criancinha e levou para casa dele e nunca mais devolveu para a mãe. Não, mas tá. E aí? O que você tem para botar isso de pé, essa acusação contra o dono lá? Não, nada, Não, mas peraí, meu irmão, não dá para ser assim a vida. Não dá para ser assim a vida. A Agatha, semana passada, deu um soco numa criança. Hã? Mas, o quê? Você viu? Você tem imagem? Você tem prova? Você tem depoimento da criança? Da mãe? Não, não tem. Então, meu irmão, não dá para ser assim, né? A vida não dá para ser assim. Senão moer a cada minuto trajetórias de pessoas, biografias de pessoas. Não pode ser assim que a banda toca. E amanhã a defesa já disse que vai fazer uma nova coletiva de imprensa para divulgar novidades em relação aos casos. Mas ao caso da última vez. Tem mais uma. Da última vez, foi o que o Rodolfo falou, eles não apresentaram prova nenhuma, eles disseram só. Vambora, Dobal. Obrigada pelas informações. Valeu, um abraço, até mais, gente.